gostaria de falar sobre energia. Certo? Nada a ver com o que eu comecei a falar, mas eu precisava desabafar. A estupidez humana, ela não me deixa nervosa. Não me deixa nervoso, perdão. Ela me comove. Certo? A estupidez humana me comove. Eu acho, sinceramente, comovente a pessoa com tanta convicção a respeito de um assunto que, evidentemente, ela não dá o mínimo sinal de que compreende. Então, deixa eu falar uma coisa simples, que até uma pessoa que quer ser levada a sério, citando tese de Fukuyama, deve entender. O cidadão em questão, ele estava comentando sobre 2 líderes africanos, né, dizendo que essa conversa de direita e esquerda é bobagem, que eles são pós-modernos e eles estão ligados a outros conceitos, que não são conceitos heterossexuais, que não são conceitos brancos, que não é conceito de direita e de esquerda. E essas platitudes, essas bobagens, né, que a pessoa fala sem ter a menor ideia do que está dizendo. Mas eu gostaria de falar sobre isso. Vamos falar sobre isso. O que está acontecendo no Níger? O moleque lá falou que era... Eu nem lembro que ele falou, não vou levar a sério o que ele fala, né? Mas o que está acontecendo no Níger? Seguinte, é uma disputa por energia. Von Clausewitz afirmava categoricamente que a guerra era política por outros meios. E a política, em última instância, é uma discussão sobre a alocação de recursos e riqueza. Faz sentido? A política como um discurso, uma prática, uma ciência que está comentando, vamos dizer assim, sobre alocação, produção de riqueza, de recursos entre as pessoas, os países, as entidades, né? É uma ótima definição de política. E a guerra é política por outros meios. Se isso for verdade, nós estamos partindo do pressuposto que é o que está acontecendo no Níger, que é um país muito pobre, gente, muito pobre. Sabe, o PIB do Níger é inferior ao de Goiânia, ou de Campinas, sabe, dessas cidades aí na faixa, cuja região metropolitana tem na faixa de 2 milhões de habitantes. Então, se você pega toda a riqueza do Níger, não dá o da região metropolitana da Baixada Santista. É um país muito pobre. Então, por que as pessoas estão brigando pela pobreza do Níger? Por 3 fatores. Primeiro, o Níger, ao lado do Mali, tem grandes reservas de urânio. E o urânio é um combustível muito importante. Certo? O urânio é um combustível muito importante. A França depende muito da energia nuclear. Para um país que depende muito da energia nuclear e caiu na bobagem de sancionar a Rússia e, portanto, não pode receber mais combustível, seja na forma de petróleo, gás ou, no caso, urânio, da Rússia, então a França precisa desesperadamente de urânio. Perfeito? Só que ela não tem reserva de urânio. As maiores reservas de urânio do mundo estão no Cazaquistão, que é um país muito aliado da Rússia. Certo? Então a França, historicamente, rouba esse urânio que ela necessita do Níger e do Mali. Roubava, né? Porque a Federação Russa mexia uns pauzinhos e falei, pup. Correto? Então a disputa não é sobre uma narrativa de esquerda ou de direita que deve ser analisada numa perspectiva pós-moderna. A disputa é por recursos. E que recurso é esse? Urânio. Vamos falar um pouquinho do urânio? O urânio é combustível para reatores nucleares. Então vamos falar um pouco sobre reatores nucleares. É um bom assunto. Né? É um bom assunto. É melhor do que ficar falando platitude. Vamos falar sobre reatores nucleares. Há 3 tipos de reatores nucleares por fissão nuclear e 2 tipos de reatores nucleares por fusão nuclear. Então, qual é a diferença entre fissão e fusão nuclear? Na fusão nuclear, você funde 2 átomos e aí libera normalmente um nêutron. Na fissão nuclear, você quebra um átomo,
liberando energia. Perfeito? Então, nos dois você libera energia. Libera muito mais na fissão do que na fusão. Perdão, contrário. Você libera muito mais na fusão do que na fissão. As usinas nucleares hoje são quase todas de fissão nuclear. Perfeito? Comercialmente são todas de fissão nuclear. Só que mesmo assim existem 3 categorias de fissão nuclear. Os reatores água-água, que são virtualmente todos os reatores atômicos que existem no mundo hoje, são do tipo água-água. Certo? Ok. Existe um outro tipo de reator, que é o reator nuclear de nêutrons rápidos. É uma tecnologia bem mais complexa. Só 3 países dominam ela de fato. Os Estados Unidos, a França e a Federação Russa. Os Estados Unidos, eles praticamente abandonaram o programa de reatores nucleares de nêutrons rápidos por uma coisa prosaica. Existe vários isótopos radioativos do urânio e do polônio. Em última instância, eles fazem o mesmo trabalho. Também até do netúnio. E existe uma regrinha na natureza que diz o seguinte: a reação nuclear é facilitada por isótopos negativos. Por exemplo, netúnio 237, netúnio 239, urânio 235, urânio 239, urânio 241, certo? Polônio 239. Então, isótopos negativos produzem energia nuclear. Acelera a reação nuclear, que leva à obtenção do calor, que é o que aquece a água, que é o que libera o vapor, que é o que gera energia. Perfeito? Só que isótopos pares, urânio 238, urânio 240, urânio 242, por exemplo, eles impedem a reação nuclear. Perfeito? Então, o que vai acontecendo? Quando você tem um reator água-água de fissão nuclear, ao longo do tempo, o seu urânio vai sendo modificado e vai produzindo isótopos pares. Esse isótopo par, principalmente o 238, vai contaminando o combustível até ele não poder mais ser utilizado. E ele vira lixo nuclear, resíduo nuclear, né? Ok. O outro processo é o reator de nêutrons rápidos. Nós vimos que os Estados Unidos praticamente abandonou esse processo e falta explicar por quê. Os Estados Unidos abandonaram esse processo porque ele libera muito polônio 239, que é exatamente o combustível para a bomba atômica. Certo? A França tem uma usina de nêutrons rápidos, mas ela é muito confusa. Nem os franceses entendem como a tecnologia funciona lá. Então ela é uma usina confusa. Agora a Federação Russa não. Ela fez um grande reator, o N200, o N200, que produzia 200 megawatts, depois produziu outro, o 350, que produzia 350 megawatts, recentemente produziu o 800, que produz 800 megawatts, e finalmente resolveu adotar um reator muito grande, uma usina comercial, que é o BN-1200, certo? O BN-1200 é um reator de nêutrons rápidos resfriado a sódio, correto? Ele funciona de uma maneira extraordinária. Só que os russos desenvolveram um terceiro tipo de reator, e esse só eles têm. É o reator MOX. O reator MOX, o de ciclo fechado, ele é capaz, mediante tecnologia que somente a Federação Russa tem, de purificar o urânio, de retirar do urânio os isótopos pares, deixando somente os ímpares. Então, na prática, o que ele faz é reciclar. Sabe aquele problema do lixo radioativo? Ele, na prática, não existe mais. Só existe se o país for inimigo da Rússia. Porque a Federação Russa consegue limpar o urânio. Ele consegue retirar os isótopos pares, deixando somente os isótopos ímpares, que são os que geram energia. Então, esse reator MOX,
a Rússia já tem 2 e está fazendo mais 3. Ele é extraordinariamente eficiente e, na prática, ele não precisa de urânio novo. Em teoria, você pode usar o urânio pela eternidade. É só você reciclar ele. Que o urânio se transforma em plutônio e você usa o plutônio para produzir mais urânio a partir do U-238. Entenderam a lógica? A gente precisa do U-239 ou do U-241, né, para gerar energia. Tem que ser um isótopo negativo. Só que ele produz um resíduo que é o U-238. O processo russo consegue simplesmente injetar um nêutron e fazer o U-238 se transformar em U-239, gerando energia, ou transformar em em plutônio 239. Esse plutônio 239, o decaimento radioativo dele pode ser usado para transformar mais urânio 238, que é um resíduo do U-239, novamente em U-239. Entenderam? Ao produzir energia U-239, parte dele se transforma em U-238, que é imprestável. A tecnologia russa permite que o plutônio ceda um nêutron para o 238, transformando ele novamente ou em U-239 para gerar energia, ou em plutônio 239, que pode ser usado para transformar o U-238 em mais U-239, que depois se transforma em U-238, mas com o plutônio produzido no processo, pode ser transformado novamente em U-239. Traduzindo, ele pode reciclar ad infinito o combustível nuclear. Então, essa disputa por urânio que trava a França desesperadamente na África, a guerra é sobre isso. O conflito na Nigéria é sobre isso. Os depósitos de urânio, os depósitos de ouro, esses recursos a França rouba, e o direito de passagem no gasoduto que eles querem construir entre a Nigéria e a Europa. A disputa é sobre isso. Sabe? Não tem nenhum valor humanitário no meio dessa disputa, não. A disputa é sobre isso. Só que a Federação Russa não precisa entrar nessa disputa, porque ela pode simplesmente reciclar o próprio urânio, como eu disse, infinitamente. É uma tecnologia superior. A guerra em curso vai ser vencida pela Rússia, basicamente porque ela conta com uma tecnologia muito superior ao do Ocidente. Não tem nem comparação, certo? Mas ok, nós vimos que isso que a gente está descrevendo, a fissão nuclear, é um modelo de geração de energia que pode ser problemático. Depende do urânio, as reservas de urânio na Terra durarão apenas 50 anos, então ele depende de um recurso escasso e finito. Os países estão brigando por urânio porque há pouco urânio no mundo, certo? Só que existe uma alternativa: os reatores de fusão nuclear. Assim como a fissão nuclear tem vários modelos, água-água, rápido de sódio, também conhecido, né, como de nêutrons rápidos, e reator NOx. O processo de fusão nuclear também tem essencialmente duas tecnologias. A difusão contínua. Essa difusão contínua é para isso que eles estão construindo os tokamaks. Por exemplo, o ITER, que tem na França, é resultado de uma colaboração entre a Federação Russa, os Estados Unidos, a Coreia do Sul, o Japão, e eu me esqueço qual país. São 6 países que fazem um consórcio para fazer um tokamak imenso na França e aprender a gerar energia a partir da fusão nuclear. Cara, isso tem um problema. Isso tem um problema grande se você for parar para pensar. Qual que é esse problema? E o combustível? Os Estados Unidos vivem anunciaram pela segunda vez que eles conseguiram gerar mais energia do que consumiram no reator deles. Só que o que eles não comentam é o problema. Eles fizeram isso pela segunda vez em 4 meses. Opa, Guilherme, seja bem-vindo. Um reator nuclear que funciona 2 vezes por algumas horas em 4 meses, ele não é útil. Porque na prática você não acumula energia. Energia não é igual farinha de trigo, não é igual sal, não é uma coisa que você pode simplesmente guardar,
certo? A energia tem que ser consumida na hora a partir do que está produzindo. Então você não guarda energia. Então, as descobertas dos Estados Unidos não significam nada, porque são inúteis. Perfeito? Se você gera alguns minutos de energia a cada 4 meses, cara, por favor, você não tem nada. Perfeito? Então, seja a tecnologia do tokamak, seja outras tecnologias, elas são inúteis por enquanto. O que a gente espera é que até 2030 o tokamak do ITER, que é transnacional, mostre o caminho para produzir energia nuclear não só de forma sustentável, quanto principalmente de forma contínua. Só que as pessoas que ficam falando bobagem a partir da descoberta americana, elas se esquecem de um problema enorme. Qual é o combustível desses reatores? Deutério é muito pouco eficiente. O trítio é até interessante, o problema é que existe muito pouco dele na Terra. A única fonte regular de trítio que a humanidade conhece são reatores nucleares, os reatores das usinas de fissão nuclear. E mesmo assim produz muito pouco trítio na Terra. Uma alternativa interessantíssima é um gás não radioativo chamado hélio 3. Qual que é o problema do hélio 3? O hélio 3 é fantástico, é extraordinário. Ele pode servir tranquilamente como combustível para uma usina de fusão nuclear. O problema é que a quantidade dele na Terra é nula praticamente. Mas existe um lugar perto de nós que tem muito disso, a Lua. A Lua tem grandes reservas de hélio 3, estimadas entre 500 mil e 3 milhões de toneladas. Certo? Sim, para fazer laser. Porque, na verdade, Guilherme, você precisa dele em quantidade muito pequena. Você precisa dele em quantidade muito pequena, mas muito pequena mesmo, para gerar uma quantidade grande de energia que o laser necessita. Certo? Então, a quantidade que você usa dele é realmente muito, é quase um nível molecular. Então ele é usado para isso sim, para fazer laser fraco, não é laser forte, laser fraco. Os aparelhos de laser mais poderosos do mundo, aí a gente vai chegar no outro tipo de reator de fusão nuclear. É o reator de fusão nuclear pulsado, ou fusão nuclear por pulso. Esse, o estado da arte, é dominado pela Federação Russa. Boa noite, Sheik. O estado da arte é dominado pela Federação Russa. A Federação Russa usa uma liga de netúnio e molibdênio, 95% de netúnio, 5% de molibdênio, para gerar enormes quantidades de energia que são canalizadas para esse reator, né, de pulso. É um reator de fusão nuclear, só que por pulso. Ele não gera muita... Boa noite, caboclo! Ele não gera muita energia, mas ele gera energia por um tempo contínuo e num espaço muito pequeno. Aqui do meu lado, nós temos um gabinete de computador. Um gabinete de computador é suficiente para gerar uma quantidade absurda de energia num reator pulsado, reator de fusão nuclear pulsada. Então, repito, existe a tecnologia de fusão nuclear contínua, que está sendo desenvolvida, principalmente o tokamak, mas que ainda não existe na prática, né? Não está desenvolvido na prática, e existe o reator nuclear de fusão pulsada, ou fusão por pulso. Esse a Rússia domina. Uma série de armas da Federação Russa, da qual a mais famosa é o Peresvest, funciona com esse princípio. Você tem um mini reator nuclear, né, pulsado, sistemas quânticos, e a partir dele você consegue gerar uma enorme quantidade de energia que vai abastecer o seu laser. Tranquilo? Uma tecnologia muito eficiente. Hoje eu fiz um fio na rede social das tretas, fiz 4 fios, tenho me dedicado a isso. Hoje eu fiz 4 desses fios explicando como funcionam as tecnologias a laser da Federação Russa, explicando também como funcionam os reatores nucleares de fusão por pulso que abastecem as armas a laser da Federação Russa. Na verdade, até a tecnologia de produção de semicondutores, as máquinas litográficas da Rússia, são alimentadas por esses reatores nucleares de fusão por pulso. Como o processo de litografia não exige tanta energia assim, o combustível não é o netúnio molibdênio. São outras ligas. Menos eficientes porque não é necessário.
certo? Na verdade, a sua preocupação maior, no caso de uma máquina litográfica, não é nem tanto a energia, é o comprimento de onda. De um modo geral, todos os sistemas litográficos para a produção de semicondutores no mundo hoje usam o sistema sem máscara, que é baseado no ultravioleta expandido. Só que além desse sistema, a Federação Russa também usa o sistema de máscara dupla, certo? Que aí é o raio-x, não é mais ultravioleta estendido, é raio-x. Então, o único país que consegue produzir semicondutores dos dois tipos, na prática, é a Federação Russa, usando tecnologia laser. A essência da produção de semicondutores, a essência do funcionamento das máquinas litográficas, é, antes de qualquer coisa, um reator nuclear. É a única coisa que consegue fornecer num espaço pequeno uma grande quantidade de energia, gerando pouco calor. Então, quando você vê, boa noite, Anitta, quando você vê essas bobagens, o mundo depende de Taiwan, a TSMC da Holanda é a única que produz essas máquinas litográficas. Gente, por favor, a China produz. Não vou nem falar de Japão, de Coreia do Sul, não. A China produz. E a Federação Russa também produz. Comercialmente, a Federação Russa produz semicondutores de 28 nanômetros, o que não é lá grande coisa. Mas em sistema de boutique, em laboratório, a Federação Russa consegue produzir aqueles que são provavelmente os mais eficientes semicondutores que o mundo conhece, exclusivamente para uso militar. Certo? A China está avançando na supremacia quântica, que está disputando com os Estados Unidos. Mas a Rússia também já fez enormes progressos. Mas por que a gente não ouve falar dos progressos da Rússia? Que a Rússia não tem obrigação de agradar os acionistas. Na Rússia, essa pesquisa é inteiramente pública. Então, ela pode ser mantida secreta. Nem na China, que é socialista, existe essa preocupação em manter segredo das próprias tecnologias. Inclusive porque na China, quem faz esse tipo de pesquisa são empresas particulares. Que elas são praticamente obrigadas a prestar conta do que está fazendo. Então elas têm que fazer propaganda. Ao fazer propaganda, elas deixam claro para o mundo inteiro o que elas estão fazendo. Diferente da Rússia. Como a produção é por boutique, é segredo de Estado. Então ninguém fala nada sobre. Procura máquina litográfica russa. Você vai achar. Mas as informações que você vai encontrar são muito poucas. Eu fiz alguns vídeos sobre a litografia russa de semicondutores. Vocês não têm a noção do trabalho que deu. O trabalho de pesquisa, o tanto que foi difícil. Eu tive que usar um navegador russo, pagar um VPN, como se eu fosse da Rússia, e a partir do navegador russo, eu entrar em sites russos, usar a inteligência artificial para traduzir, baixar o que eu dei conta e depois sair. Os russos, diferentes dos ocidentais, não ficam fazendo propaganda das coisas que eles fazem, porque é uma questão de segurança nacional. Então as pessoas subestimam a Rússia. Fala bobagem como a Ursula von der Leyen, que falou que a Rússia estaria derrotada porque ela estava canibalizando chip de máquina de lavar para usar no maquinário militar dele. Isso é tão burro, é tão estúpido. Sempre que eu vejo esses blogs de geopolítica da Rússia, tem alguém ironizando uma fala que disseram sobre a Rússia, que ela era um posto de gasolina que funcionava como país. Para ofender a Rússia, que ela é só um posto de gasolina. Então, quando você vê a enormidade da superioridade tecnológica russa, sempre que os próprios russos estão falando sobre isso, eles fazem questão de lembrar esse episódio. Nós somos apenas um posto de gasolina, não é? Olha a diferença das tecnologias russas críticas na área de mísseis hipersônicos, na área de reatores nucleares, na área de laser, com essas mesmas tecnologias nos Estados Unidos, que na verdade são nulas, né? Os Estados Unidos não têm reatores de fusão nuclear pulsada. Os Estados Unidos não têm reatores nucleares para fissão nuclear MOX. Os Estados Unidos não têm mísseis hipersônicos. Então, uma vantagem tecnológica numa série de tecnologias que a Rússia tem sobre os Estados Unidos é enorme. Enorme, gigantesca. E sempre que os russos estão escrevendo sobre isso, eles fazem questão de lembrar que 10 anos atrás foram chamados de
país que era só um posto de gasolina. Como se os Estados Unidos... Gente, vocês sabem qual que é o produto que os Estados Unidos mais exportam hoje? Soja. Vocês viram a decadência dos Estados Unidos. Um país cujo maior produto de exportação é algo do agronegócio é uma economia atrasada e ponto. Quando o Brasil era uma economia mais industrializada e desenvolvida, o que o Brasil exportava? Equipamento de transporte. Navios, ônibus, carros, motocicletas, aviões em grande quantidade. O Brasil exportava principalmente equipamento de transporte. À medida que o país foi se desindustrializando, empobrecendo, se tornando atrasado, ele começou a vender semente, né, o que se chama de grãos, soja, milho, essas coisas, cadáver de animal, você pode chamar de carne, e pedra, você pode chamar de minério. Essencialmente, a economia brasileira retrocedeu em 1930, ou que era a África do pré-guerra. A economia brasileira se tornou extremamente atrasada. Agora está tendo uma eleição na Argentina, nas fases primárias, e aí esse tipo falador de bobagem aparece muito na internet, principalmente nessa rede social aqui, produzindo vídeos curtos para gente ainda mais imbecil. O problema da Argentina é a política. Não, o problema da Argentina não é a política. Exatamente. O Marreco de Maringá, né? O Marreco de Maringá, que foi o Marreco de Maringá, o responsável pelo golpe, pela prisão do Lula. O Temer e o Bozo foram só os executores. Você destruiu os estaleiros brasileiros, exatamente. A indústria naval brasileira, a engenharia brasileira foi destruída. O Temer é um traidor miserável. O Temer é um traidor miserável. Cara, então, mas o brasileiro achou que o ladrão miliciano era uma escolha razoável. Mesmo sendo um completo imbecil. É nítido que ele tinha inteligência limítrofe. Era um homem de um discurso só, de uma burrice atroz, cercada por gente ainda mais estúpida e sinistra. E mesmo assim os brasileiros elegeram. Se a Argentina eleger aquele trambolho, ela vai ter um destino pior do que o do Brasil. Por quê? A Argentina está numa fase mais avançada de putrefação. O que levou a Argentina ao caos não foi a política. O que levou a Argentina ao caos foi a desindustrialização em prol do agronegócio, que é exatamente o que nós estamos fazendo. Se a gente faz a mesma coisa, a gente vai ter o mesmo resultado. Ou seja, enquanto a gente estiver investindo em agronegócio, somente agronegócio, mineração, nós vamos nos aproximar do destino da Argentina, que é um país que passou de um dos mais ricos do mundo para isso que a gente está vendo, por causa de escolhas erradas. O povo argentino é inteligente. A elite argentina, que é traiçoeira, ela resolveu sacrificar a própria industrialização para ganhar dinheiro vendendo commodity. O resultado disso é uma Argentina destruída economicamente. Foi isso que aconteceu conosco. O que foram os governos do traidor miserável e do ladrão de joias? Governos que favoreceram a desindustrialização e a reprimarização da economia. A política é só o reflexo. A imagem verdadeira é da economia. É da estrutura produtiva. Certo? A política é só o reflexo disso. É a estrutura produtiva que conta. Certo? Sim. Cara, eu fico abismado, Anitta. Eu fico abismado. Mas eu tenho esperança, tenho fé que ele não vai ser eleito. Ele está falando muita bobagem, que nesse primeiro momento de empolgação as pessoas passam em cima. Mas esse negócio de vender criança, de vender órgãos, por mais que ele aproveite essa pauta moralista, né, que infelizmente foi fortalecida pelas ações estúpidas do Fernandes, rapidamente eu acho que ele chega num desgaste. Eu acredito que esse cidadão é uma espécie de Guilherme Afif Domingos, argentino. Chegou a estar em primeiro lugar nas pesquisas, deu a impressão que ia acontecer, mas começou a falar bobagem e aí, pop, desmontou. Sabe? É claro que você tem... Sim, eu acredito também. Mas acho que no limite, os eleitores dos demais candidatos vão votar no que for para o segundo turno com ele. Certo?
E outra, a não ser que ele faça igual, porque o Bozo não foi eleito pelas ideias de Jerico. O Bozo foi eleito, primeiro porque tiraram o Lula da disputa, e segundo por causa da fakeada. Então, se o babaca do Milei continuar falando, como ele só fala merda, rapidamente ele vai cair no desgosto. Não consigo. Isso, exatamente, igual foi a força do antipetismo. Sozinho não há força suficiente para eleger um presidente. Ô Sheik, deixa eu explicar para você porque eu não preciso. Não consigo. As minhas lives no YouTube são movidas à ansiedade. Eu fico muito tenso. Aqui eu consigo relaxar. Então, o tipo de live que eu faço no YouTube, o combustível dela é a ansiedade que eu sinto ao ver minha própria imagem. Aqui eu faço outro tipo de live, por quê? Porque é um celular, então eu apareço bem pequeno e eu consigo ficar relaxado. Certo? Então, eu teria que treinar mentalmente para fazer aqui no TikTok o mesmo tipo de live que eu faço no YouTube. Eu até acho que... sim, é exato, não vai passar disso não, Guilherme. Não vai passar exatamente pelo que eu acabei de dizer. Ele vai ser obrigado a abrir a boca. Se o Bozo tivesse aberto a boca, se ele tivesse abrido a boca, ele teria perdido a eleição. Sabe, o que elegeu ele foi a fakeada. Porque a fakeada deu desculpa para ele não falar. Ele só falava merda. Certo? Ele só falava merda. E se você der trela para esse Milei, que também eu já vi os discursos dele, o cara é um completo babaca. Ele fala muita atrocidade. Então, se ele continuar falando, ele vai perder feio, não interessa quem seja o concorrente dele. Porque os argentinos são um povo, até inclusive, mais estudado, mais culto. Por mais que você tenha o fator jovem, né, que é promotor de burrice, veja o que aconteceu no Chile, veja o que aconteceu no Brasil, não é por 20 centavos, o gigante acordou. O jovem, essencialmente, é um burro. Por isso que o Chile deu com os burros na água. Porque o Partido Socialista e o Partido Comunista foram estúpidos o suficiente para fazer uma plenária democrática. Ora, democraticamente, o maior número de eleitores é jovem. Eles elegeram um maconheiro inútil do Boric. Certo? O Boric até foi eleito presidente. Mas é um completo imbecil e um liberal, que vai sujar o nome da esquerda no Chile por uma geração inteira. Nunca um movimento revolucionário de verdade foi liderado por jovem. Pelo motivo simples de que eles são burros e podem ser manipulados com facilidade. O Chile aprendeu isso da pior forma possível. Certo? O Chile aprendeu isso da pior forma possível, infelizmente, para o povo chileno. Infelizmente, para o povo chileno, a eleição do Boric foi o resultado da luta jovem. Certo? Foi o resultado da luta jovem. Igual aqui no Brasil. Que tivemos o golpe e tudo mais, graças aos jovens que foram às ruas, pelo padrão Copa, que não era por 20 centavos, porque o gigante acordou. O jovem, essencialmente, ele faz burrada. Certo? Então, em qualquer lugar que o jovem consiga prevalecer, merda vai ser feita. Isso é um fato da vida. Como a Argentina tem uma faixa etária média um pouco mais elevada, e como esse babaca desse Milei vai ter que continuar abrindo a boca e falando, bostejando, então eu não acredito que haja risco de ser eleito. Ele só será eleito se ele conseguir fazer uma coisa parecida com o que o Bozo fez, tomar uma fakeada. Caso contrário, não existe risco de ser eleito, porque ele fala muitas atrocidades, certo? Ele fala muitas atrocidades. Então o presidente da Argentina vai ser o que for com ele para o segundo turno, a não ser que ele arruma uma desculpa para não falar nada. Aí sim, o segredo do Bozo foi a vitimação, né? Ele se vitimizava demais. Toda vez que você acusa o Bozo de alguma coisa, ele aparece com aquela foto horrorosa da barriga dele, né? Sugerindo que foi a facada. A famosa facada sem sangue, que fez um buraquinho desse tamanho, mas a cicatriz é desse tamanho aqui. A facada parece que foi assim, mas a cicatriz, eu não vou nem entrar nesse mérito, né? Que dá até problema na conta da gente. Mas a fakeada foi o que elegeu o Bozo. As pessoas ficaram com dó, ele se fez de vítima e principalmente ele pôde calar a boca. Agora o Milei, cara, cada vez que ele fala, esses 30% é o teto dele.
partir de agora, cada bobagem que ele falar vai fazer ele perder voto. Eu não acredito que ele seja um risco. De verdade, é um fator desagradável, mas não é um risco, não. Inclusive, se o peronismo conseguir levar o mafioso lá para o segundo turno, ele ganha. E ele não ganharia se fosse o candidato macrista. Ganha se for com o Milei. Perfeito? Inacreditavelmente, um sujeito que nem o Milei é uma excelente oportunidade para o mafioso ganhar as eleições. Não que seja esquerda, né? Por favor. Né? Não é aquilo, não é esquerda. O próprio Fernandes é um sujeito que ele tinha o carisma da Dilma e a competência do Sarney. Não tinha como aquilo dar um bom presidente, infelizmente. Infelizmente. Né? E a esquerda a gente não, a priori, vai pagar por isso. Porque mesmo se o mafioso for eleito, não acredito que de verdade... Sim, eu também concordo, foi um traíra. Foi um traíra. Mesmo se o mafioso for eleito, não acredito que ele faça de verdade um governo à esquerda. Falta culhões. Esse sequestro da esquerda latino-americana por pautas identitárias deu resultados muito ruins, gente, muito ruins mesmo. Que é uma lástima, né? Que é uma lástima, mas deu resultados horríveis. Boric é o exemplo mais claro disso, certo? Eu estou me surpreendendo com o da Colômbia, o Pulpo, né? O presidente da Colômbia está me surpreendendo muito positivamente. Sim. Foi eleito para uma coisa e fez outra. E é um incompetente, sem carisma. O Fernandes foi um erro. Foi um equívoco muito grande. Foi um equívoco muito grande. Mas a gente não pode ficar chorando o leite derramado, né? Infelizmente, águas passadas não movem moinhos. Então, né? Fazer o quê? É torcer para o Milei não ser eleito, de preferência o mafioso, que ele faça um governo pelo menos medíocre. Né? Já está ótimo. Infelizmente, para a Argentina, eu diria que as perspectivas são piores do que aquelas reservadas ao Brasil. Uma lástima. Que é um país extraordinário com uma gente extraordinária. Mas, o que dá para fazer, né? A vida é assim. O mundo é má. O mundo é má. Essa é a verdade. Então, assim, gente, de toda forma, eu já vou encerrar aqui, é só porque eu queria trocar mesmo as ideias rápidas. E estou testando um ponto aqui. Eu fico bem menos ansioso fazendo live pelo celular, mas eu acho que pelo computador eu rendo mais. Eu rendo mais, eu sou mais objetivo, porque, por incrível que pareça, a ansiedade faz eu produzir melhor. Não sei se me faz produzir mais, mas eu acho que me faz produzir melhor. Mas sempre que houver um desses assuntos que possa ser resolvido num vídeo curto, essa aqui é uma opção interessante. Eu só queria deixar minha indignação com o jovem, né, que adotou a tese do Fukuyama, que a história acabou, que não existe nem direita nem esquerda. E eu fiquei, porra, que Carvalho, né? Que comédia. E o que mais me espantou foi que um punhado de gente estava concordando com ele. E gente que parece ser ainda mais sonsa do que ele. Claro, né, evidentemente. Ler, estudar, é difícil, gente. Ó. É uma trilogia, são 3 livros, 2.000 páginas. 800 autores. Levou 25 anos para escrever isso. Para ler, você leva 1 ano. Aí você entende que é muito mais fácil o jovem pegar uma tese que ele ouviu no YouTube, né? E sair defendendo e achar uma legião de idiotas que acreditam nele. Eu entendo como o processo funciona, eu só não concordo e nem me conformo. Porque a produção de conteúdo, a não ser que você queira passar a perna nas pessoas, é uma coisa que tem que ser feita com seriedade. Certo? E é essa seriedade que eu busco me pautar. De toda forma, eu sei que ainda é cedo, mas eu tenho que dormir o quanto antes, que amanhã eu vou ter uma manhã cheia. Muito obrigado a todos vocês, paz e bem, namaskar, shalom, salam, axé.
para todo mundo. Boa noite e muito obrigado.